praticamente impossível você não conhecer o Michael Jackson, o rei do pop, o maior artista de todos os tempos que revolucionou a história da música. Mas infelizmente em 25 de junho de 2009 o Michael faleceu depois de uma intoxicação aguda por Propofol e benzodiazepínicos. Ele tomava esses remédios por conta da sua dependência de sedativos para poder dormir. Esses remédios eram remédios sedativos. Porém, todavia, contudo, entretanto, muitas pessoas ainda teorizam que o rei do pop pode estar vivo e ter armado a sua própria morte. Meu Deus! E com certeza a teoria mais bizarra sobre o Michael ter forjado a própria morte, que eu tenho certeza que tu não sabia, é a teoria do Dave, que sugere que o Michael não teria morrido em 2009, mas teria se disfarçado e começado a se apresentar como Dave. E essa teoria ganhou mais força ainda depois de uma entrevista desse tal Dave. Mas calma que eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Eu só preciso que você fique até o fim do vídeo. Vem comigo saber mais. Muito bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Mas bem, primeiro eu preciso te explicar quem é esse tal de Dave. O nome verdadeiro dele é David Rothenberg e a história de vida dele é a seguinte. Quando David tinha 6 anos, os seus pais eram divorciados e estavam em conflito pela guarda de David. E depois que os dois discutiram no telefone na noite 3 de março de 1983, Charles, o pai de David, deu um comprimido para o seu filho dormir e depois que ele adormeceu, o pai derramou querosene na cama do garoto e ateou fogo. Ele saiu do quarto e observou tudo de uma cabine telefônica do outro lado da rua, enquanto outros hóspedes socorriam David. E o David, galera, sofreu queimaduras de 3º grau em 90% do corpo e precisou amputar dedos dos pés e das mãos. Além disso, ele recebeu um total de 100 enxertos de pele. Aí você pergunta, onde é que o Michael Jackson se encaixa nessa história? Bem, é o seguinte, ele conheceu o David, se sensibilizou com a história dele e virou um grande amigo e apoiador, pagando por tratamentos médicos e oferecendo apoio emocional ao longo dos anos. Bem, mano, essa história toda que eu acabei de contar, ela é verdadeira. Teóricos da conspiração, né, a galera que acredita que o Michael tá vivo, baseiam as suas suspeitas nessa entrevista do Dave em 2009, logo depois da morte do Michael. Well, to liberate myself from the confines of my father's criminality, He caused the fire? yeah, he is a criminal and he caused all this. Muitos afirmam que o tom da voz, as pausas para respirar e o jeito de falar são praticamente iguais aos do Michael. Presta só atenção. It was kind of, I think so. The It's visit a cousin of the same to kind of Encino House. And at the time, my favorite video game was Pole Position. A linguagem corporal, os gestos com as mãos, os maneirismos também se parecem muito com o do Michael, velho. E como o Dave passou por diversas reconstruções faciais ao longo dos anos por conta das queimaduras, muitos apontam que ele seria o disfarce perfeito. E além do Dave ter doença de pele igual ao Michael, muitos apontam que na verdade o Dave é o próprio Michael. E galera, essa teoria ganha mais força ainda quando você lembra que o Michael Jackson era muito bom em disfarce, ele era o mestre dos disfarces. O cantor Akon era muito amigo de Michael e ele conta que uma vez o Michael queria sair para o cinema junto de Akon, mas que não tinha como, né, porque ele era muito famoso, aí as pessoas iriam reconhecer ele na rua. Michael até disse que queria ir no cinema, conhecer o cinema 4D, né, a tecnologia nova na época. Mas como que eles iriam fazer isso? O Michael iria precisar de um disfarce. Por isso, o Michael ligou para um amigo que era especializado em fantasias e o Akon conta que esse cara chegou, entrou no quarto de Michael e em algumas horas o Michael saiu de lá irreconhecível. E agora sim eles poderiam sair na rua à vontade. E outra coisa que o Akon também relatou foi que o Michael pediu para não chamar ele de Mike, que era como o Akon costumava chamá-lo, mas sim chamá-lo de Dave. E essa história foi contada pelo próprio Akon em uma entrevista, velho. E agora eu peço que se você estiver curtindo o vídeo até aqui, deixa o teu like aí embaixo que ajuda.
tem fotos juntos. O Michael foi crucial na reabilitação do Dave. Eles não eram a mesma pessoa, eles eram pessoas diferentes. Essa teoria de que o Dave era o Michael disfarçado não tem nenhuma prova concreta, e eu vi muitas pessoas dizendo que ela é delirante ou até repugnante em alguns fóruns, visto que eles eram pessoas distintas, com históricos de vida diferentes. Além de que o Dave faleceu aos 42 anos em 15 de julho de 2018, né galera? Por conta de uma pneumonia, complicações de uma pneumonia. E embora os dois realmente tenham uma semelhança no tom de voz, eu acho que naquela entrevista lá de 2009, em específico, o tom de voz dele parece parecido com o do Michael por conta da baixa qualidade do áudio. Na minha visão, é claro. E muitas comparações também são vistas como pareidolia, a tendência humana de ver familiaridade em padrões desconhecidos. O Dave teve contato com o Michael quando era pequeno, e talvez ele tenha pegado alguns de seus costumes e maneirismos. Talvez ele fosse um fã e quisesse se parecer com seu ídolo, quem sabe. E galera, também tem gente que pensa que o Michael só se passou pelo Dave naquela entrevista lá de 2009. Tipo, o Dave era uma pessoa e o Michael era outra, diferentes, eram pessoas diferentes. Mas naquela entrevista de 2009 era o Michael, não era o Dave. O Michael depois de ter forjado a própria morte, entendeu? O que sinceramente é até um pouco mais plausível, porque realmente, mano, não dá pra negar que naquela entrevista o Dave lembra muito o Michael, que sinceramente causa uma certa suspeita na minha mente de que esse cara realmente seja o Michael. Me one day and brought me up to Neverland, and I entered an arcade. We helped with their busy off on their day job, and and they leave them at home on the computer. Se vocês quiserem, dá pra fazer um vídeo só sobre a misteriosa morte do Michael Jackson. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo. Resumidamente, essa teoria mistura uma história real, que é a amizade do Michael com o Dave, e uma fanfic braba de que o Michael teria se passado pelo Dave. Mas aí, o que você acha dessa teoria? Se você acha que é verdade, deixa o seu like aqui embaixo. Se você acha que é mentira, que não tem nada a ver, comenta aqui embaixo, que seu comentário ajuda demais. Galera, eu sinceramente acho essa teoria meio viajada. Até porque, tipo, por que o Michael faria isso? Ele se passaria por uma pessoa, um conhecido dele, uma única vez e depois se esconderia. Qual que é o sentido disso? Pra tu ver o quão viajada é essa teoria, eu vi em alguns lugares que as pessoas dizem que naquele acidente que o Michael sofreu da Pepsi, que o cabelo dele pegou fogo, as pessoas dizem que o rosto dele também teria pegado fogo e ele teria ficado deformado. E por conta disso, ele teria começado a usar máscaras pra se esconder, tipo... Olha a viagem dos caras, velho. Como assim, mano? Mas enfim, eu acho que se você curtiu esse vídeo daqui, você também vai gostar desse. É um vídeo sobre uma teoria envolvendo o Michael Jackson e o Bruno Mars. Chega lá pra ver, pô. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau!